Prezados irmãos, a paz do Senhor, é um prazer poder estar com vocês nesta Semana do Coração Abrasado e louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Me foi passado um tema falando sobre o arrependimento e o temor de Deus se fazem parte do avivamento. E eu quero fundamentar a nossa palavra nesta oportunidade no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37 ao verso de número 41, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar, ó Deus, com os teus filhos, ó Deus, nesta semana chamada, ó Deus, Semana do Coração Abrasado. Ó Deus, dá-nos a consciência de vivermos, ó Deus, esse tempo, um tempo de avivamento, um tempo de aquecimento da fé, um tempo de despertamento na Tua presença. Sirva-te, ó Deus, das nossas vidas, para o louvor da Tua glória, nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos comemorando nesta semana a Semana do Coração Abrasado, ou do Coração Aquecido, que trata, na verdade, do avivamento wesleyano ocorrido, meus amados irmãos, no século XVIII, que foi o divisor de águas. Na verdade, o avivamento wesleyano trouxe isso, né, para as nossas vidas. Foi um divisor, que não foi o primeiro avivamento, como também não foi o último. Todavia, nós encontramos na história o bojo que esse avivamento, as lições, na verdade, que esse avivamento, os motivos que trouxe, né, para prosseguirmos com a chama acesa em nossos corações. Não podemos, de forma alguma, estar simplesmente comemorando algo que não é real na nossa vida. Não podemos comemorar algo como uma experiência de avivamento, se esse avivamento não é real na nossa vida. Porém, é preciso a gente pensar em 3 palavras simples, que dá-nos a entender como viver esta Semana do Coração Abrasado. Meus amados irmãos, se focarmos demasiadamente na história, ficar somente com a memória do ocorrido no século XVIII, nós estaremos venerando um monumento. Ou seja, vamos ficar somente pensando no que ocorreu no passado e que não ocorre hoje. Em segundo lugar, se buscarmos repetir, né, as coisas antigas que foram a bênção no passado, que foram uma experiência fantástica no passado e já não é mais hoje, já não acontece mais hoje, nós vamos criar um movimento, porque o movimento vai e vem, porque ele não tem raiz e pode, de uma certa forma, esse movimento virar um monumento. Por isso há muita gente fazendo aí culto retrô, louvor retrô, na verdade pensando em voltar no passado o que não estão vivendo no presente. Isso é movimento. Por outro lado, querido, quando entendemos que o Espírito Santo de Deus,
quer agir nas nossas vidas 24 horas, na nossa vida, na nossa família, na igreja, certamente, amados, nós vamos ter um mover do Espírito Santo na nossa vida diariamente. Isso é avivamento. O mover do Espírito Santo 24 horas na nossa vida, na nossa família, na igreja, vai produzir um mover do Espírito no nosso viver a cada dia. E a história da igreja, meus amados irmãos, está repleta, né, de avivamentos. Embora os avivamentos eles sejam diferentes em suas épocas, temos reações comuns a todos eles. No entanto, amados, há dois aspectos, ou mais, poderemos relatar aqui, mas esses dois aspectos são primordiais e são presentes em todos os avivamentos. Em todo avivamento, queridos, arrependimento e temor é base. Se não houver, na verdade, arrependimento e temor, não tem avivamento. E arrependimento é base, o temor é base, é fundamental. E, meus amados irmãos, olhando a história bíblica, os avivamentos bíblicos e os avivamentos da igreja, o que podemos observar, amados, que há elementos básicos nesses avivamentos, que ocorreram, coisas que sucederam em todos eles, de forma básica. Desses surgiram os outros, né, princípios, mas esses são básicos, são fundamentais, que têm que acontecer, que têm que existir em um avivamento. E aquilo que já nos referimos a respeito do arrependimento e do temor, que faz parte impreterivelmente de um avivamento. Tem que haver, tem que existir, senão não é avivamento. Esses 4 elementos básicos que ocorrem em todo avivamento, o primeiro deles, queridos, é o retorno, é o mergulho profundo na palavra de Deus. Todo avivamento, ele começa com o retorno à Bíblia, o retorno à palavra de Deus, de estarmos vivendo em função da palavra, de desejar viver a palavra, de desejar estar com a palavra. Esse é o primeiro elemento básico de um avivamento. O segundo elemento básico é a forte vida de oração, é o desejo de orar, é a busca da presença de Deus. É o segundo elemento básico de um avivamento. O terceiro elemento básico é o combate veemente ao pecado. Todo avivamento, amados, tem que estar presente esses elementos. Em quarto lugar, quarto elemento é uma mensagem centrada na santidade. Esses 4 elementos são básicos em todo avivamento. Se olharmos, não há tempo para isso, mas se nós fôssemos olhar a história e traçar uma linha, nós vamos encontrar em todos eles estes 4 elementos básicos em todos os avivamentos ocorridos na história bíblica e na história da vida da igreja. Mas esses 4 elementos, queridos, eles produzem algumas ações, eles produzem algumas reações. Esses 4 elementos, eles vão produzir ainda mais algo na vida da pessoa, na vida da comunidade de fé. Esses 4 elementos básicos, eles vão produzir, em primeiro lugar, queridos, que a gente precisa entender, é uma intensa vontade de arrependimento e de temor, aonde as pessoas não conseguem reter em suas vidas o pecado, a transgressão. Há um arrependimento constante, as pessoas desejam arrepender-se e há temor em seus corações. É a primeira reação que acontece quando há avivamento. Não é elemento básico,
Não, mas é produzido pelo elemento básico que é o mergulho na palavra de Deus, a vida de oração, o combate ao pecado, como também a busca de vida de santidade. Vai levar as pessoas a viver uma vida de arrependimento e de temor ao Senhor. A segunda reação que é produzida pelos elementos básicos de avivamento é que existe uma escolha voluntária para orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia não vai ser uma coisa pesada, não vai ser uma obrigação, não vai ser algo, quem sabe, incômodo, será algo tão voluntário, tão desejoso, que as pessoas vão querer buscar, e a gente fica pensando, outrora, em 1900 e qualquer coisa, era desse jeito, a gente fazia assim, a gente fazia daquela forma. Amados, quando há avivamento, não importa se o tempo passou, o Espírito Santo não mudou, e ele continua o mesmo, agindo em nossos dias, procurando corações sedentos, voluntários, para ser cheio da sua presença. A terceira reação que produz esses elementos básicos do avivamento é um testemunho autêntico e contagiante. Quem está avivado, quem está cheio do Espírito Santo, tem vontade de falar de Jesus, tem vontade de testemunhar de Cristo. O seu testemunho é autêntico, verdadeiro, o seu testemunho é contagiante. É o que aconteceu em Atos 2, aqui que lemos nos versos anteriores, dizendo que a igreja caía na simpatia de todo o povo. O povo via o poder de Deus manifesto na vida deles e através da vida daquela igreja que nós conhecemos como primitiva. A quarta reação que a gente encontra, queridos, quando esses elementos básicos do avivamento estão presentes na nossa vida, é um forte ímpeto na evangelização e na realização de missões. Isso, meus amados irmãos, são as reações que são produzidas por viver esses elementos básicos, que o avivamento, ele começa, ele surge. E a Bíblia diz, lá em Atos 2, que de repente, quem produz avivamento não são homens, quem produz avivamento não é igreja, quem produz avivamento não é movimento, quem produz avivamento é obra de Deus e do Espírito Santo. É Ele quem realiza isso nas nossas vidas, mas Ele precisa encontrar corações abertos, dispostos para receber o mover da sua presença. Quando estamos mergulhados na sua palavra, quando temos uma forte vida de oração, quando vivemos rejeitando, combatendo o pecado e buscando viver a santidade bíblica na nossa vida, meus amados irmãos, certamente viveremos o mover do Espírito Santo na vida da igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Deus operando, fazendo o seu nome glorificado. Porque é verdade, amados, quando acontece o avivamento, o Espírito Santo, ele constrange. O Espírito Santo constrange os corações e deixa as pessoas desconfortáveis por causa do pecado que cometem ou estão cometendo até se arrependerem. Meus amados irmãos, é preciso que a gente venha a viver isso constantemente em nossas vidas, levar a igreja a viver a presença e o mover do Espírito Santo. É preciso que a igreja experimente o que está acontecendo, é que esta nova geração que está vindo, a nova geração de crentes, ela não experimentou o mover do Espírito, ela tem experimentado movimentos, mas não a ação avivada do Espírito Santo na vida da igreja. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como está o avivamento na sua vida? Não basta simplesmente estarmos comemorando uma semana, ou a semana chamada do coração abrasado. Se não houver em nós o abrasamento do Espírito Santo na nossa vida. Meus amados irmãos, todos os avivamentos que ocorreram na história, seja na história bíblica, seja na história da igreja, o arrependimento, o temor e a conversão em massa
ocorreram de forma intensa. Isso não é historinha, não é algo, é fato real que acontecera em todos os avivamentos. E é preciso que eu e você entendamos que o arrependimento, o temor e a conversão em massa acontece quando ocorre um avivamento na vida da igreja. E é preciso que nós venhamos a viver isso, seguindo, ou na verdade, seguindo de uma transformação da sociedade. Olha que coisa impressionante o texto que nós acabamos de ler, quando Pedro, ele se levanta, ele se põe de pé, porque, meus amados irmãos, avivamento não é só cair no chão, avivamento não é histeria, avivamento é presença de Deus na vida, de forma consciente e transformadora. Tem que haver vida de arrependimento, tem que haver vida de temor na presença de Deus. E o texto diz aqui que em meio ao mover do Espírito, Pedro se coloca de pé. Oh, aleluia! É preciso que a gente se coloque de pé nesse tempo, nessa geração, para dizer ao mundo o que, na verdade, Deus quer realizar através da vida da igreja. E diz a palavra que após eles ouvirem a palavra de Pedro, a explicação de tudo aquilo que estava acontecendo, a palavra de Deus nos diz, amados, que Pedro, ele diz, respondendo a pergunta que o povo fizera. A pergunta que eles fizeram foi: que faremos, irmãos? E a primeira coisa que Pedro diz: arrependei-vos. Arrependimento é sine qua non, uma condição sine qua non para que o avivamento aconteça na vida da igreja, na nossa vida pessoal, na vida da nossa família. E diz o texto, amados, que com muitas outras palavras, Pedro estava ensinando-os a que, na verdade, desse testemunho daquilo que estava ocorrendo, daquilo que estava acontecendo, e exortava ao povo a estar de forma, amados, veemente, buscando levar, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, porque quando há avivamento, como já dissemos, há um forte ímpeto de evangelização, um forte ímpeto de realizar missões. Portanto, amados, arrependimento e temor é fundamental em um avivamento. Sem arrependimento e sem temor, não há avivamento. E certamente, queridos, diz o texto que o Senhor, na verdade, através da manifestação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, houve transformação das sociedades daquela época, como também lá no século XVIII com Wesley, o avivamento que ocorreu em sua vida e no Clube Santo, aonde ele levou, através desse grupo, a um país como a Inglaterra, a experimentar o poder maravilhoso do Espírito Santo, quando a sociedade fora transformada. Diz o texto, e a história confirma, queridos, a história do metodismo traz todas essas informações, que os prostíbulos eram fechados, os cabarés eram fechados, os lugares de bebida onde as pessoas se embriagavam eram fechados, os pubs eram totalmente fechados por causa da manifestação do poder de Deus, a salvação de vidas era em massa. A história declara que, em uma certa época, George Whitefield, um dos companheiros de Wesley, nesta época do avivamento do século XVIII, pregara para 30 mil pessoas sem usar um microfone sequer. Deus fez ampliar a sua voz e as pessoas se rendiam em massa aos pés do Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, para que possamos viver neste tempo, o avivamento é preciso que nós venhamos nos arrepender, quem sabe de coisas que estão ocultas em nossa vida. Arrependimento, quem sabe, da omissão, da falta de entrega, da falta de compromisso com o Senhor. Ou seja, amados, o avivamento não só é cair,
não só são expressões da emoção, ou gritos, ou arrepios. Não, meus amados irmãos, isso pode acontecer, simplesmente sim, pode, mas não é fundamento de um avivamento. São coisas que podem acontecer, mas não pode ficar somente nisso. Não pode ficar somente no arrepio, não pode ficar somente no cair, mas tem que trazer mudança em todas as áreas da nossa vida, como também em todas as áreas de uma geração. Por isso, queridos, arrependimento e temor são elementos básicos em um avivamento. Sem arrependimento e sem temor, não haverá um verdadeiro avivamento. Pedro, ele disse ao povo, quando, do dia de Pentecostes, quando acontecer o mover de Deus naquele momento, a primeira coisa que ele respondeu: arrependei-vos. Arrependimento é base, arrependimento é fundamento. Temor de Deus é base, temor de Deus é avivamento. São reações que acontecem em um verdadeiro avivamento. Portanto, meus amados irmãos, é preciso que entendamos que avivamento traz Pentecoste. Avivamento traz mover de Deus. Avivamento traz manifestação dos dons do Espírito. Avivamento traz a operação dos dons espirituais. Avivamento traz batismo do Espírito Santo. Avivamento faz com que o Espírito Santo tenha liberdade para agir no meio, no seio da igreja. Porém, Pentecoste não traz avivamento. Porque muitas vezes buscamos movimento, e movimento não traz avivamento. É preciso que nós tenhamos a consciência plena do que o Espírito Santo quer fazer na vida da igreja nesses dias. E, meus amados irmãos, nós temos a promessa de Joel, que o Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é esse tempo que nós estamos buscando, é esse tempo que nós estamos clamando, para que o Senhor faça no seio da igreja, trazendo avivamento. E avivamento, irmãos, atinge a todos, não é simplesmente a um grupo. Avivamento contagia a todas as pessoas, tanto os de dentro quanto os de fora, são atingidos, são alcançados pelo poder do Espírito Santo. Portanto, faz com que, através da manifestação do Espírito Santo, haja arrependimento dentro e temor, como também fora da igreja haverá arrependimento e temor também. O texto, amados, diz que no verso 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Mas, diz o texto, e perseverando, verso 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Meus amados irmãos, nesta semana do coração abrasado, que você seja abrasado, abrasada pelo Espírito Santo de Deus, e que você seja levado a mergulhar a sua vida na palavra de Deus, que você seja motivado a ter uma vida forte, intensa de oração, que você viva rejeitando, fugindo do pecado veementemente, e que você busque viver uma vida centrada na santificação, na presença de Deus. Aí sim acontecerá uma intensa vontade de arrependimento e temor. Haverá, na verdade, a escolha voluntária de orar, o desejo de buscar o Senhor, de estar junto em oração, de testificar autenticamente
e levar outros a conhecerem a Jesus, tendo um forte ímpeto evangelístico e missionário na presença do Senhor. Que nesta semana você viva o verdadeiro avivamento de um coração intensamente abrasado pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa contagiar outros a estarem no mesmo posicionamento que você na presença do Senhor. Arrependimento e temor fazem parte de um verdadeiro avivamento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor desperte a sua vida para este tempo de buscar o Senhor intensamente e de viver um avivamento genuíno na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos buscar o Senhor, vamos dizer para o Senhor, estamos dispostos, estamos abertos para a ministração do Teu Espírito na nossa vida. Faze como Tu queres e glorifique o Teu nome através do nosso viver. Pai Celestial, aqui, ó Deus, estamos Teus filhos, ó Deus, nesta semana do coração abrasado. Senhor, vem e acende a chama novamente. Senhor, aqueles que ainda não tiveram esta experiência de avivamento, Senhor, vem, ó Deus, e faze, ó Deus, experimentar um verdadeiro avivamento de um coração abrasado intensamente pelo Teu Espírito Santo. Ó meu Senhor, nesses dias, sopra o Teu Espírito sobre nós, Senhor, e faz a Tua igreja experimentar, Senhor, a manifestação do Teu poder e da Tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a desejar, ó Deus, estar com a Tua palavra, ó Deus, a viver uma forte e intensa vida de oração diante de Ti, e a testemunhar autenticamente, e a levar outros, ó Deus, a conhecer o Senhor, através de um ímpeto, ó Deus, evangelístico e missionário nesses dias. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, e aviva a Tua obra nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que você seja avivado, avivada, em nome de Jesus. Amém.